Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples, e hoje o nosso tema é dirigente com conduta abusiva. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? Muito bem, um dirigente de terreiro é um médium como qualquer outro, sem nenhum poder especial, tão falível quanto qualquer outro ser humano, porém com a responsabilidade de conduzir um determinado grupo mediúnico, que forma um terreiro. Contudo, muitos dirigentes traem seus votos e, ao invés de se transformarem em ponte entre a espiritualidade e a terra, se tornam verdadeiros pedágios da fé alheia. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, não são raros, infelizmente, os relatos que chegam até mim de dirigentes com conduta abusiva, por vezes em forma de chantagens, perseguições e ameaças, e que transformam o terreiro de um lugar sagrado em uma prisão sagrada. É importante deixar claro que essas condutas abusivas não surgem da noite para o dia, mas são construídas ao longo do tempo, conforme aumenta a confiança entre a pessoa e o dirigente. Entretanto, justamente por não surgirem repentinamente, elas deixam uma série de rastros que precisam ser considerados com atenção, afinal, é a nossa fé que está em jogo, não é? Esse assunto é severamente extenso e seria necessário muito tempo para abordar de modo amplo todas as condutas negativas que os dirigentes podem ter em relação a alguém. Contudo, para abreviar, listarei apenas 3 condutas abusivas mais comuns das que tenho notícias. Primeira, pedidos incessantes de dinheiro. É muito comum as pessoas me procurarem dizendo que foram em algum terreiro e que o dirigente lhes pediu algum dinheiro, geralmente menos de R$ 100, para comprar uns itens de um trabalho, por exemplo, para abrir caminhos. Só este fato já seria suficiente para acender a luz amarela, pois Umbanda é caridade e é gratuidade. Como, porém, existem casas que cobram do consulente pelo menos o material de trabalho, vamos considerar que é pelo menos aceitável a cobrança dos materiais utilizados num trabalho em favor de alguém. Ok. Porém, logo essas pessoas voltam e desta vez o dirigente não pedirá mais R$ 100. Dirá que agora a coisa é mais séria, que alguém fez um trabalho e que para desfazer será necessário pagar R$ 500, por exemplo. Aqui o bom senso já deveria dizer para nunca mais voltar naquele local. Porém, muitas vezes as pessoas estão cegas e acabam pagando. Logo ela volta. E dessa vez o dirigente diz que o caso era mais sério do que ele pensava, que a magia era ainda mais negativa e que será preciso pagar pelo menos R$ 2.000 para fazer um novo trabalho. E que serão necessários muitos e caros elementos, etc. E com medo a pessoa paga. Daqui a pouco ele inventará outra mentira e mais outra. Enquanto puder tirar vantagem em cima da pessoa, ele vai tirar. E muitas vezes a pessoa só acorda quando já está devendo o banco, sem dinheiro para pagar o aluguel, para abastecer o carro, etc. Isto é um verdadeiro crime espiritual e humano. E se isso aconteceu com você, eu aconselho que você procure seus direitos e seja mais cuidadoso com a sua fé, porque a responsabilidade também é sua. Item 2. Ameaçar trancar os guias ou caminhos dos outros. Bom,
Alguns terreiros agem como aquelas seitas malucas dos filmes americanos. Você pode entrar, mas não pode sair. Se você manifesta discordância do dirigente ou desejo de se desligar da casa, ele manipulará os outros contra você, inverterá a situação, colocando-se como vítima. E se tudo mais falhar, ele simplesmente vai te ameaçar. Dirá que você pode ir, mas seus guias ficarão, que ele os amarrará na tronqueira, que irá trancar seus caminhos, que você nunca mais será feliz, que terreiro algum te aceitará e tudo mais que sua fértil imaginação conseguir conceber. Essas ameaças mostram a falta de estrutura espiritual de uma casa assim. E por mais doa se afastar do local que muitas vezes foi a primeira casa a te abrir as portas, no fundo, ele está te fazendo um favor, pois alguém que age assim é forte candidato a tratamento espiritual em algum sanatório espírita, não na direção de um terreiro. Imagina se um dirigente, que é, em essência, um comedor de feijão como qualquer outro, teria poder de amarrar algum guia ou de prendê-los em algum lugar. Coisas assim só existem na mente de pessoas enfermiças. Da mesma forma, de onde ele tiraria poder para trancar os caminhos de alguém? Que força esse dirigente teria sobre os destinos alheios? Então, se você está em uma casa em que o dirigente faz isso com outras pessoas, não espere chegar sua vez. Saia o quanto antes. Esse tipo de pessoa só serve para adoecer os outros, nada mais. E por fim, abuso sexual. Pode parecer um contrassenso, mas é uma realidade. Existem dirigentes que abusam sexualmente das pessoas. E isso ocorre de diversas maneiras. Eu já tive o desprazer de ouvir de algumas pessoas que foram pedir ajuda em um terreiro e o Exu do dirigente, entre aspas, disse que poderia ajudar se a pessoa aceitasse dormir com ele. É isso mesmo. A entidade incorporaria no médium e teria relações sexuais com o consulente, seja homem ou mulher. Dá para acreditar? Não é incomum também ouvir relatos do tipo: o malandro do pai de santo me disse para ir na casa dele sozinha que ele viria para fazer um trabalho em mim. Pelo amor de Deus, não caiam nisso. Nenhuma entidade séria de Umbanda proporia uma coisa assim. Nenhum dirigente sério sequer cogitaria de algo dessa natureza. É um verdadeiro absurdo. A primeira lembrança que eu tenho de Pombagira foi de quando eu ainda era criança e ouvi no rádio que um suposto pai de santo havia sido preso por abuso sexual de uma menor, que, segundo o mesmo, tinha uma pombagira naquele lugar e que o remédio para o caso estava no meio das suas pernas. Por mais que isso soe fantasia, é a realidade, sendo mais cruel que a ficção. Assim, por favor, não caia nisso e denuncie esse tipo de comportamento à polícia. É algo inaceitável, imoral, é um crime. Por fim, nenhum dirigente deveria seguir por estes caminhos, assim como nenhuma pessoa, na verdade, né? Os dirigentes deveriam usar com responsabilidade a atribuição que receberam da espiritualidade e nunca praticar abusos dessa natureza. Porém, estamos num mundo de provas e expiações. As imperfeições pululam por toda parte e ninguém está completamente livre dos erros. Portanto, você que se interessa pela Umbanda, exercite sempre uma fé raciocinada e lembre-se sempre que Umbanda é uma religião de paz, amor e caridade. O que fugir disso é conversa fiada em nome da religião. Aliás, isso, infelizmente, existe em todas as religiões. Portanto, exercite a sua fé, seja racional, não acredite em qualquer coisa, não aceite qualquer proposta e, na dúvida, sempre procure outras pessoas para conversar, para trocar uma ideia. Isso pode te salvar de muitas enrascadas. Eu vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.